E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Crônicas do Escritório e nós vamos no episódio 2. Saber tudo vai te fazer saber nada. E aí, no teu escritório, na tua equipe, tem aquele sabichão que já sabe de tudo? Vem comigo. Então, toda equipe tem, né? Aquele cara que sabe de tudo, não tem mais nada a aprender. Quando você está no meio da explicação, ele já tem a resposta. E isso acontece muito curiosamente, com profissionais de grande potencial, principalmente quando são mais jovens, né. Eh, Esse potencial de raciocínio e de aprender acaba levando a ter pouca paciência com os que estão no entorno, né. Só que isso, em alguma medida, a médio e longo prazo, eh, vai agir exatamente de forma contrária. Ou seja, se você está sempre fechado para o que os outros têm a dizer, para aprender com os outros, para ver um novo ponto de vista, ler um novo livro, ou até seguir uma pessoa diferente na internet, que pensa diferente de você, a intendência é um cargo, né? A tendência é você emburrecer mesmo, né? Porque se você não é exposto a novas opiniões, a novos conhecimentos, a trocar ideias, você acaba que não vai aumentando esse teu manancial de informações, o teu repertório, né, você acaba ficando limitado ao que você ou já conhece por experiência, ou que você mesmo estuda, ou lê, ou gosta, para usar um termo mais recente, não tão recente assim, mas bastante usado, você vai se fechando naquela bolha onde você tem sempre as mesmas soluções para os mesmos problemas, e quando aparece um problema diferente, você quer enfiar a velha solução ali, porque o teu repertório vai minguando. E ao longo do tempo, em alguma medida, o que vai acontecer mesmo é aquele cara que tinha um baita de um potencial, que tinha muita capacidade de aprender, não vai realizar esse potencial, né, esse potencial não vai virar potência, ele vai ser eternamente um potencial, o que vai te levar a saber nada no final das contas, né, porque as coisas vão evoluindo, as coisas são dinâmicas, tecnologia, modos de pensar, a própria cultura, né, o próprio modo das pessoas verem as coisas. E se você se fecha ao novo, isso cria vários problemas, eh, não só de aprendizado, mas também de relacionamento. Vem comigo e vamos falar disso no próximo bloco. Então, no primeiro bloco, a gente falou de como isso vai te prejudicar intelectualmente mesmo, né? Como isso vai restringir a tua capacidade de aprendizado e de avançar nos seus conhecimentos e experiências. Mas tem um outro fator, né? Esse tipo de comportamento, ele tem a tendência de gerar uma antipatia, né. Então as pessoas têm a tendência de se afastar dessas pessoas, porque elas estão, em alguma medida, sempre te corrigindo ou nunca deixando você terminar o raciocínio, ou sempre dizendo: "Eu já sei", sempre contrapondo o seu ponto, o ponto dela sempre é o correto. Então isso vai criando um afastamento natural das pessoas. E como aqui a gente está falando de carreira, de trabalho, eu vou me ater a isso. Se você não consegue desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, introjetar, eh, skills novas, o que
bom isso, né? Habilidades e skills, a mesma coisa, né? A gente acaba se pegando usando esses termos que eu realmente procuro evitar. Então, habilidades. Se você se fecha e acaba não desenvolvendo essas novas habilidades, esses novos conhecimentos, esses novos jeitos de fazer as coisas, isso já te atrapalha. Mas se você também começa a ter dificuldade de criar network, relacionamento, isso vai te atrapalhar, talvez até mais. Porque em alguma medida a carreira, o desenvolvimento dessa carreira, ela sempre vai acabar dependendo de relacionamento. Muito ou pouco, isso vai depender de muitas circunstâncias, mas em alguma medida, os relacionamentos vão fazer a tua carreira andar mais rápido, mais devagar, ou até mesmo não andar. Por quê? Por mais que você tenha habilidade, conhecimento, para surgirem oportunidades, muitas vezes é preciso alguém que te indique, que te chame, que te conheça e fala: "Olha, liga pro Wesley, ele é bom nisso, ele vai resolver isso". Se você tem dificuldade de desenvolver relacionamentos, isso também vai te emperrar. Então, se você, com esse comportamento de sabichão, né, de sabe tudo, tem problemas para desenvolver, eh, novos conhecimentos, enxergar novos pensamentos, e isso acarreta você ter problema de relacionamento, qual a conclusão disso? Vamos fechar no próximo bloco. Então, vamos fechar o raciocínio. Então a gente está falando daquele cara que, sim, tem potencial, sim, é um cara inteligente, sim, é um cara às vezes acima da média dos demais, mas ele está usando isso de uma forma errada. Vou usar o termo errado. Ou seja, ele está usando isso para diminuir o próprio conhecimento ao longo do tempo e afastar as pessoas. Isso vai te levar a uma carreira, eh, que não vai atingir aquele potencial inicial. Então, para a gente fechar o raciocínio, tá, Wesley, mas o que você me indica? Bom, aí é contigo, né? Eh, eu não tenho as respostas, né? As respostas você tem que achar. Mas lógico, se eu humildemente pudesse te dizer alguma coisa, eh, o conhecimento, quanto mais compartilhado ele é, mais ele se assenta, né. Eu estar aqui, por exemplo, dizendo essas coisas, porque eu já vivi algumas situações, já vi muita gente promissora, ficar pelo caminho. Eu mesmo, quando jovem, tive essa dificuldade, eh porque a gente acaba tendo um pouco menos de paciência quando a gente consegue entender as coisas um pouquinho mais rápido. Então, na própria escola eu tive uma certa dificuldade, né, eu achava tudo muito chato. Então eu acabei demorando, por exemplo, para me formar na faculdade, pegar gosto por ler e tal, e isso eu fui alcançar mais como adulto. Eh, Compartilhar conhecimento assenta o conhecimento. Conversar com outras pessoas faz você adquirir outros conhecimentos. Ninguém dá conta sozinho de aprender tudo. Existe muita coisa no mundo, muitas linhas de pensamentos. Então, o trocar ideias, ter equipes heterogêneas que pensam diferente, é o que no fim vai te tornar uma pessoa e um profissional melhor, com várias visões de vida, e lógico, isso vai formar a sua visão. Você vai continuar tendo a sua visão, mas quanto mais amplo esse espectro de conhecimento e de habilidades, melhor profissional você vai ser, mais longe você vai chegar. E eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado do episódio. Se gostou, já compartilha aí com um amigo. Toma cuidado para não compartilhar com aquele que já sabe de tudo, porque aí isso aqui não vai servir de nada. Mas se serviu, se você gostou,
Volte semana que vem, que nós estaremos aqui mais uma vez com mais uma Crônica do Escritório. Fique bem, se cuide e até lá.